A saga do Prêmio Nobel. Versão e distribuição Sinapse. A saga do Nobel é a história das grandes descobertas e das ideias do século XX. Einstein, Curie, Pavlov, Fleming e também Camus, Hemingway, Luther King e o Dr. Schweitzer já se tornaram lendas. No início do século XX, a mecânica quântica, nascida com Max Planck e Albert Einstein, revoluciona a física. Vários prêmios Nobel terão um importante papel na elaboração desta teoria, em especial o dinamarquês Niels Bohr e o alemão Werner Heisenberg. A teoria quântica. Na Europa, os anos 1890 são uma época de certezas. O mundo, marcado pelos transportes e pelas comunicações, praticamente esgotou seus mistérios. A locomotiva e o avião permitem ao homem dominar o espaço e a natureza, cujas leis ele enfim acredita conhecer. A descrição do mundo pela ciência parece estar sendo concluída. A matéria inerte é constituída de pedacinhos elementares, os átomos. A luz é uma onda que se propaga através do espaço. Lord Kelvin, um dos grandes físicos do século XIX, afirmava: a física forneceu uma descrição coerente e a priori completa do universo. No entanto, restam alguns pontos obscuros, alguns detalhes intrigantes que Lord Kelvin chama de duas nuvenzinhas escuras. Na tentativa de dissipar uma dessas nuvens, um físico alemão, Max Planck, vai desencadear um processo que fará desmoronar todo o edifício. O problema que o preocupa é o da luz emitida por um objeto quando ele é aquecido. A cor da luz emitida por este objeto varia com a temperatura. As teorias da época correspondem aos resultados experimentais com o infravermelho e a luz visível, mas elas preveem mais ultravioletas do que o observado. Em 1901, para eliminar esta contradição, Max Planck propõe um modelo em que a energia é emitida por porções sucessivas, por pacotes. Ele dá a esses pacotes o nome de quanta, e seu valor é calculado a partir de uma constante universal, logo chamada de constante de Planck. Essa descontinuidade no mundo da energia é totalmente revolucionária, e Max Planck tem plena consciência disto. É um ato de desespero para explicar os resultados experimentais. Ele passará os 10 anos seguintes tentando se livrar em vão dos quanta de energia. Eles lhe darão o Prêmio Nobel em 1918. Na época da sua descoberta, Max Planck já é um físico de primeira linha, professor da renomada Universidade de Berlim. Porém, a maioria dos seus colegas considera seus resultados um atalho matemático cômodo, sem significado profundo. Menos Albert Einstein. Ele acredita nos quanta de energia. No início dos anos 1900, ele é um simples funcionário do Departamento de Patentes de Berna. Nascido em uma família judia alemã, ele veio estudar na Suíça para fugir do sistema escolar prussiano, cuja rigidez e severa disciplina nunca suportou. Mesmo em Zurique, onde terminou com brilho seus estudos na escola politécnica, ninguém lhe ofereceu um cargo universitário. Muito independente e pouco social, Einstein sempre preferiu trabalhar e refletir sozinho. Ele gosta do seu trabalho no departamento de patentes, onde pode descobrir todo tipo de inventos, dos mais sérios aos mais extravagantes. Um trabalho que também lhe deixa tempo para refletir sobre o que realmente lhe interessa, as leis fundamentais do universo. Einstein acha Planck um tanto cauteloso. Ele sonha com um questionamento muito mais radical. Eu quero saber como Deus criou o universo. Não me interessa este ou aquele fenômeno, ou o espectro deste ou daquele elemento. Eu quero descobrir o que Deus pensa. O resto é detalhe. Sua atividade intelectual é tão abundante e produtiva que, em outubro de 1905, aos 26 anos, ele publica 3 artigos que revolucionam o mundo da física. Cada um deles poderia ter lhe valido um prêmio Nobel. Em um artigo, ele apresenta sua célebre teoria da relatividade. Em outro, inspirado na teoria dos quanta de Max Planck, ele explica o efeito fotoelétrico. Na época, a luz era considerada uma onda. Einstein partiu de uma experiência realizada pelo físico alemão Philipp Lenard, uma experiência que não se consegue explicar. Quando se projeta luz num alvo metálico, são liberados elétrons.
Se a luz fosse uma onda, ao se diminuir a sua intensidade, os elétrons deveriam ser mais lentos. Porém, não é o que acontece. Os elétrons são liberados na mesma velocidade, só que em número menor. Einstein está convencido. A ideia dos quanta de energia poderia dar conta do fenômeno. Enquanto Planck, professor respeitável e respeitado, hesitava em questionar as teorias clássicas, Einstein nada tinha a perder. E se a luz fosse realmente constituída de partículas de quanta? Neste caso, estaria explicado. Ao diminuir a intensidade luminosa, diminui-se o número de partículas, mas não a sua energia. São liberados menos elétrons, mas a velocidade continua a mesma. Através de experiências mais precisas, a hipótese de Einstein será confirmada. A luz é de fato constituída de partículas chamadas fótons. É por esta descoberta que ele receberá o Prêmio Nobel em 1921, e não pela relatividade como se poderia pensar. Às vésperas da Primeira Guerra, as ideias de Einstein já se espalharam e começa-se a falar de relatividade e de quanta de energia nos laboratórios europeus. A outra novidade é a estrutura do átomo. Em 1908, Ernest Rutherford recebe o Prêmio Nobel de Química por sua descoberta do núcleo atômico. Ele concebeu um modelo planetário de átomo, no qual os elétrons giram em torno de um núcleo, como os planetas ao redor do Sol, mas seu modelo apresenta sérios problemas. Se os elétrons são partículas que possuem carga elétrica, deveriam emitir uma radiação quando girassem ao redor do núcleo, e assim perder energia e chocar-se rapidamente sobre o núcleo. Ou seja, segundo o modelo de Rutherford, a matéria deveria implodir sem cessar. Em 1912, Niels Bohr, um jovem dinamarquês, chega a Manchester para trabalhar no laboratório do célebre professor Rutherford. Ele vem de Copenhague, onde defendeu com mérito sua tese sobre a teoria eletrônica dos metais. Nascido em 1885, ele é filho de Christian Bohr, um conhecido professor universitário. Seus colegas o descrevem como um pálido e discreto rapaz, com sérias dificuldades para se expressar em inglês. Ele não fala muito, mas ouve e aprende bastante. Também lê muito. Escreve diariamente para Margrethe, sua noiva que ficara em Copenhague, e pensa em parar no átomo. Para resolver as contradições do modelo atômico de Rutherford, ele tenta aplicar as ideias quânticas de Planck e Einstein, progredindo pouco a pouco. Ele escreve ao seu irmão Harald. Pode ser que eu tenha resolvido alguma coisa que talvez corresponda a uma pequena parte da realidade. É o encontro com a espectroscopia que vai provocar o estalo. Bohr vai aperfeiçoar um modelo de átomo cuja finalidade é explicar por que cada elemento tem um espectro luminoso formado de raias luminosas características. No modelo de Bohr, o elétron só tem acesso a um número limitado de órbitas, que correspondem a níveis diferentes de energia. Ele pode pular para uma órbita externa se receber energia, se captar um ou vários fótons. A seguir, ele pode saltar de volta para uma órbita mais baixa, liberando um fóton. É o salto quântico responsável pelas raias espectrais. A ideia é genial e funciona. Diversos dados que os físicos haviam descrito e guardado durante anos são retirados das estantes e assumem um novo sentido. Os físicos pensavam ter uma descrição coerente e quase completa do universo. A mecânica quântica veio abalar suas certezas. Se o elétron pode saltar de uma órbita para outra, isto significa que a física clássica não se aplica à escala atômica. Não é só a estrutura do átomo, mas todo o conhecimento científico que está sendo questionado. Em 1920, Bohr funda o Instituto de Física Teórica em Copenhague, para onde logo afluem jovens físicos de toda a Europa. É o início do que irá se chamar a Escola de Copenhague. 7 prêmios Nobel, a começar pelo de Física para Niels Bohr em 1922. Então, agora está tudo bem? Nem pensar. O modelo de Bohr explica o espectro de um único elemento, o hidrogênio. Bohr viaja muito. Ele é convidado para fazer conferências em várias cidades da Europa. No início de 1922, ele está em Göttingen, local do alto pensamento matemático alemão. É aqui que ele encontra um jovem físico de 20 anos que ousa lhe fazer objeções, Werner Heisenberg. Impressionado, Bohr o leva para um longo passeio no campo, durante o qual fala de suas pesquisas atuais, de suas dúvidas e esperanças, e o convida para trabalhar em Copenhague, no Instituto de Física Teórica. Convite que Heisenberg só poderá aceitar na Páscoa de 1924.
Em Copenhague, ele descobre a atmosfera criativa e informal que reina no instituto. O ping-pong parece ser a única verdadeira atividade experimental. Durante os 3 anos seguintes, Heisenberg passa uma boa parte do tempo com Bohr e sua família. Aos poucos, cresce uma grande amizade entre os dois homens e uma nova visão do mundo atômico. Ao contrário de Bohr, Heisenberg rejeita as analogias tiradas do mundo visível. Ele abandona a ideia das órbitas eletrônicas e aborda o problema de forma puramente matemática. Seu modelo vai chegar a uma descrição estatística do átomo. Num determinado momento e local, só a probabilidade da presença de um elétron pode ser conhecida. Há uma verdadeira explosão da física atômica na Europa. Em Copenhague, em torno de Bohr, multiplicam-se os modelos atômicos e as equações. Heisenberg, Wolfgang Pauli, Paul Dirac e outros desenvolvem o modelo atômico do mestre. O francês Louis de Broglie havia sugerido que, se existem partículas de luz, a matéria também se comporta como uma onda. A partir desta ideia, o austríaco Erwin Schrödinger constrói uma outra teoria matemática, a função de ondas. Assim, ele espera livrar a física dos quanta, que ele considera grosseiras dissonâncias na sinfonia da física clássica. Mas, após longas discussões com Bohr e Heisenberg, Schrödinger acaba aceitando a ideia do quanta. E o melhor, ele demonstra que sua teoria é logicamente equivalente à de Heisenberg. Receberão o prêmio Nobel de Broglie, Pauli, Dirac e Schrödinger. Mas, para Bohr, os modelos matemáticos não são nada se não levarem a uma verdadeira compreensão dos fenômenos em si. É aí que tudo se complica. A característica ondulatória da luz é provada por uma experiência clássica, as fendas de Young. Projeta-se luz através de uma primeira tela com 2 fendas. Na segunda tela, observam-se as raias provocadas pelas interferências entre as ondas. Mas, sendo a luz composta de partículas, pode-se projetar os fótons um por um. Após um certo tempo, encontra-se a mesma figura de interferência. É como se o fóton tivesse passado por 2 buracos ao mesmo tempo e interferisse nele mesmo. Estranho. Bohr e Heisenberg passam o outono e o inverno de 1926 discutindo intensamente durante caminhadas pelo campo. Tentam construir uma imagem coerente da realidade descrita por suas equações. Mas como a luz pode ser ao mesmo tempo onda e matéria? Heisenberg conta mais tarde que era perseguido por uma constante indagação. Será possível a natureza ser tão absurda quanto parece? A resposta que ele encontra é o princípio da incerteza. Não se pode conhecer com precisão, ao mesmo tempo, a velocidade e a posição de uma partícula num dado momento. É como fotografar um objeto em movimento. Se você abre por muito tempo, você tem uma ideia da velocidade, mas é nebuloso. Você não vê de fato a posição. Se você abre um tempo muito curto, você vê cada vez melhor a posição, porém cada vez menos a velocidade. Surge uma aurora nos novos tempos, exclama Pauli, seu velho amigo, ao saber desses resultados. Estas novas ideias serão apresentadas aos grandes físicos da época durante um congresso em Bruxelas em 1927. Bohr passou meses escrevendo sobre todas essas descobertas. Pesou cada palavra para explicar com o máximo de precisão o que se chamará mais tarde a interpretação de Copenhague. Bohr não vê a hora de conhecer a reação de Einstein. Nessa época, Einstein não é mais o jovem anticonformista isolado de 1905. Aos poucos, o princípio da relatividade se impôs a todos. Em alguns anos, Einstein atinge uma celebridade jamais conhecida por outro físico. Sua personalidade e suas tomadas de posição contra o militarismo fizeram dele um personagem público e um verdadeiro símbolo. Em 1913, Max Planck o convida para voltar à Alemanha com o título de professor e total liberdade para suas pesquisas. Após muita hesitação, Einstein acaba aceitando. Em 1927, ocupa um lugar de primeira linha no Instituto Kaiser Wilhelm II em Berlim. No centro das instituições prussianas das quais ele havia fugido, Bohr faz sua conferência e a reação de Einstein é imediata. Ele rejeita tudo. No dia seguinte, ele propõe um primeiro argumento para tentar atacar o princípio da incerteza. É o início do célebre debate entre Bohr e Einstein, que só vai parar com a morte de Bohr em 1949. O que os contrapõe, na realidade, são posições filosóficas diferentes.
Einstein continua ligado a uma visão determinista da física clássica. O universo é um grande relógio que possui uma estrutura escondida, mas inteiramente decifrável. No esforço que fazemos para entender o mundo, parecemos um pouco com o homem que tenta entender o mecanismo de um relógio fechado. Ele vê o mostrador e os ponteiros em movimento, ouve o tic-tac, mas ainda não sabe abrir a caixa. Para Bohr, ao contrário, não existe mecanismo escondido. Abaixo de uma certa escala, o acaso desempenha um papel fundamental na descrição do mundo. A partir daí, as leis da física quântica se expressam de forma estatística. Esta ideia vai contra as convicções mais profundas de Einstein. Ele não acredita que o acaso possa desempenhar um papel fundamental. Deus não joga dados. Para ele, a teoria quântica é incompleta. Para Bohr, ao contrário, a incerteza é uma lei fundamental da realidade. Mas Einstein não é o único que rejeita a teoria quântica. Na Alemanha, já se começa a associar a relatividade ao quanta, designando-os física judaica. As posições antifascistas e antimilitaristas de Einstein fizeram dele um alvo privilegiado para os nazistas. Pouco a pouco, a atmosfera em Berlim torna-se irrespirável. Quando Einstein embarca para os Estados Unidos no dia 10 de dezembro de 1932, ele pressente que não voltará mais para a Alemanha. O Instituto de Altos Estudos de Princeton oferece-lhe uma cadeira. Ele não hesita. Quando Hitler chega ao poder, um dos primeiros decretos do novo regime proíbe que judeus ocupem cargos oficiais. Uma parte dos universitários alemães, entre eles Planck e Heisenberg, reage assinando uma petição, mas é muito pouco e tarde demais. Universitários judeus e dissidentes deixam em massa a Alemanha, onde a saudação nazista tornou-se obrigatória. A perda para a Europa é trágica. Einstein e outros irão constituir o florão da pesquisa americana. Quanta e relatividade estão condenados, assim como o marxismo e a psicanálise. Triste ironia do destino é Philippe Lenard, prêmio Nobel e autor das primeiras experiências sobre o efeito fotoelétrico, que inicia o movimento por uma ciência ariana. A física judaica só pode produzir imagens ilusórias, alucinações e, no melhor dos casos, um efeito degenerado da física ariana. Mesmo não tendo nenhuma simpatia pelos físicos arianos, Heisenberg é muito ligado ao seu país e decide ficar. O que ninguém sabia até aí é que a física quântica teria um papel fundamental durante a guerra. Em 1938, em Berlim, Otto Hahn obtém um resultado espetacular. Ao bombardear o urânio com nêutrons, ele encontrou o bário, um elemento muito mais leve. Lise Meitner e Otto Frisch darão uma interpretação correta. O núcleo do átomo de urânio foi quebrado, liberando energia. Este fenômeno será chamado de fissão nuclear. Bohr está entre os primeiros a saber da notícia que corre como um rastro de pólvora pela Europa e pelos Estados Unidos. Foi quebrado o núcleo do urânio. A palavra bomba atômica está em todas as bocas. Leo Szilard, físico húngaro que trabalhava em Colômbia, está convencido de que os alemães já estão na pista da bomba. Em agosto de 1939, ele vai visitar Einstein, levando uma carta destinada a alertar o presidente dos Estados Unidos. Desde a chegada de Hitler ao poder, a atitude de Einstein com relação ao pacifismo mudou completamente. Diante da Alemanha nazista, não há mais lugar para o antimilitarismo, que só aumentaria a vontade de agressão da Alemanha nacional-socialista. É preciso barrar Hitler por todos os meios disponíveis. Em setembro, estoura a guerra, mergulhando a Europa no fogo e no sangue. Quando o ataque a Pearl Harbor força os Estados Unidos a entrar na guerra, ressurge o espectro de uma bomba atômica nazista. Roosevelt decide que os Estados Unidos devem construir a bomba antes da Alemanha. O Projeto Manhattan é lançado em junho de 1942. É um esforço científico, técnico e industrial jamais visto, onde a teoria quântica desempenha um papel fundamental. 2 bilhões de dólares, 125 mil pessoas e 20 prêmios Nobel vindos de todos os países são investidos numa corrida de velocidade contra os cientistas alemães. No dia 16 de julho, acontece a primeira explosão atômica no deserto do Novo México. Três semanas depois, é Hiroshima.
Os Estados Unidos ganharam a corrida contra os nazistas. Só que a corrida nunca aconteceu. Os alemães realizaram menos de 5% do trabalho que levaria a bomba, disseram os americanos após a guerra. Na verdade, a questão foi encerrada em junho de 1942. Questionado pelas autoridades militares alemãs, Heisenberg respondeu que a confecção de uma bomba demandaria um esforço colossal e não seria concluída antes de 1945. Hitler queria ganhar a guerra rápido. 1945 estava muito longe. O dossiê bomba atômica foi arquivado em definitivo. Mais tarde, Heisenberg vai dizer: a possibilidade de fabricar bombas atômicas criava uma situação horrível para todos os físicos e particularmente para nós, alemães, porque a ideia de colocar uma bomba atômica nas mãos de Hitler era terrível. Suas amizades antes da guerra, em especial sua grande amizade com Bohr, não serão a mesma coisa devido à sua atitude ambígua. A mecânica quântica jogou uma nova luz sobre os fenômenos que ocorrem no interior do átomo. Ela permitiu numerosas aplicações do laser à energia atômica, passando pelos circuitos integrados que compõem os computadores. Mas talvez o essencial esteja em outra parte, na estranheza radical que essa teoria trouxe ao centro do pensamento científico, uma estranheza que Einstein nunca pôde resolver. O debate entre Bohr e Einstein, iniciado em 1927, vai prosseguir até depois da guerra. Ocorre com mais frequência em torno de experiências imaginárias com as quais Einstein pretende demonstrar o erro da teoria quântica. Durante 8 anos, Einstein propõe argumentos que Bohr derruba sistematicamente. Em 1935, publica um artigo que apresenta uma nova experiência de pensamento, o paradoxo EPR, que parece demonstrar que a mecânica quântica é uma teoria incompleta. É possível, em certas condições, que um átomo emita duas partículas com a mesma velocidade, mas em direções opostas. Segundo o princípio da incerteza, a posição e a velocidade de cada partícula são indeterminadas. No entanto, é possível medir com precisão a velocidade de uma e a posição da outra. Como sabemos que suas velocidades são iguais e suas direções opostas, pode-se deduzir posição e velocidade para as duas partículas. O princípio da incerteza parece apresentar erro. A mecânica quântica seria uma descrição incompleta da realidade. Einstein parece ter demonstrado que, mesmo não se podendo observá-las, as partículas têm a cada instante uma determinada velocidade e uma determinada posição. Mas Bohr afirma que a mecânica quântica está completa. Ele insiste. O que diz Einstein é lógico, mas as partículas não obedecem ao senso comum. Não se pode aplicar a elas as leis que vigoram em nossa escala. O paradoxo EPR resume o debate Bohr-Einstein. Escolher uma resposta ou a outra e escolher uma visão do mundo. Este debate vai continuar sendo filosófico até que o físico irlandês John Bell demonstra, em 1964, que um teste experimental é possível. O debate filosófico volta então para o campo da física. Serão necessários mais de 15 anos e muitos progressos técnicos para concretizar a experiência imaginada por Einstein. Uma série de experiências que culminam em 1982 com as de Alain Aspect no Instituto de Ótica de Orsay e decidem a favor da mecânica quântica. Por mais improvável que possa parecer, Bohr estava com a razão. É com certeza a medida efetuada em uma das partículas que modifica as propriedades quânticas da outra, à distância, instantaneamente, isto é, sem respeitar a barreira imposta pela velocidade da luz. É um grande buraco que se abre na nossa visão do mundo. As duas partículas, apesar da distância, continuam formando um todo indivisível que não podemos representar no espaço-tempo. Os objetos que conhecemos não são constituídos de pequenas bolas de matéria, como se pensava no início do século, mas de entidades que só sabemos representar pelas equações da física quântica. Por enquanto, é a Heisenberg que cabe a última palavra. Não se pode descrever estes fenômenos como um processo que ocorre no espaço e no tempo. É claro que não avançamos muito dizendo isto. No fundo, só expressamos o fato de que não sabemos nada. Dublado nos estúdios da Áudio News.